1 Timóteo, capítulo de número 4. Mesmo sentados, nós estaremos fazendo a leitura deste capítulo. Inicialmente nós leremos apenas o versículo 1. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Vamos ler apenas o primeiro versículo. Toda essa epístola, irmãos, são orientações que o apóstolo Paulo escreveu para o jovem pastor Timóteo. Mas estas orientações que foram dadas primordialmente a Timóteo, ela serve para toda a igreja. É tanto que no final da epístola, Paulo não saúda apenas Timóteo, ele saúda a toda a igreja que Timóteo pastoreava. Então toda a escritura é apta para nos ensinar, e toda palavra ela traz instruções, orientações necessárias para a nossa caminhada como servos de Deus neste mundo. Então aquilo que serviu para o crente Timóteo, para o jovem Timóteo, também serve para nós, porque é palavra de Deus para a nossa vida. Então, neste capítulo, especificamente o capítulo de número 4, o apóstolo Paulo orienta Timóteo, alerta Timóteo em relação à situação que ele e toda a igreja enfrentará nos últimos tempos. Essa expressão na Bíblia, últimos tempos ou últimos dias, ela se refere ao período da primeira vinda de Cristo até a sua volta gloriosa. Então esse intervalo da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda é chamado de últimos tempos, de últimos dias. Então o apóstolo Paulo, portanto, ele afirma, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, conforme nos diz o versículo de número 1, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, se desviarão da fé. A palavra fé aqui, ela tem um sentido daquilo que é objetivo, ou seja, abandonar a fé, abandonar a própria doutrina, a sã doutrina, o evangelho, a pregação bíblica. Muitos, ele diz, alguns, melhor dizendo, apostatarão da fé. E esta apostasia, este abandono, este rejeitar da sã doutrina, está acontecendo na vida de alguns, e acontecerá, porque eles estão obedecendo a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O que o apóstolo nos mostra aqui, irmãos, é que por trás de todo falso ensino, de toda heresia, existe o agir do próprio diabo. Ele é o enganador. Mas este ensino falso, ele é motivado por espíritos enganadores, demônios, mas falado por pessoas que são chamadas aqui no verso de número 2 de hipócritas. Veja o que diz o verso 2: pela hipocrisia, pela falsidade dos que falam mentiras. Eles não falam a verdade, e eles não falam a verdade porque não falam segundo a verdade revelada nas Escrituras. Eles não falam a verdade porque não falam em conformidade com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos livra da falsidade, do engano e da mentira. Eles estão envolvidos naquilo que é falso, enganoso, porque eles abandonaram a fé, a doutrina, e a sua mente está insensibilizada, cauterizada. E no versículo de número 3, o apóstolo então faz um rápido resumo do que estava sendo ensinado por aqueles falsos pregadores.
Versículo 3, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. Eles estavam condenando tudo aquilo que era material. Havia dentro da igreja uma influência, especialmente da filosofia grega. Havia um princípio na filosofia grega que afirmava que toda matéria é má. Tudo que é material é mal. E, portanto, aquelas pessoas diziam que para que você crescesse em espiritualidade, você deveria rejeitar aquilo que era físico. Você deveria rejeitar aquilo que era corpóreo, aquilo que era material, porque a matéria em si é má. Por trás desse ensino estava uma distorção, uma perversão da verdade bíblica. Havia uma distorção de verdades essenciais a doutrinas cristã. Porque ao afirmar que a matéria é má, eles estavam culpando Deus de criar o que é mal. Porque todas as coisas foram criadas por Deus. E nós sabemos que o nosso corpo foi criado por Deus para o seu louvor e para a sua glória. E que Deus nos deu, a capacidade sexual para ser desfrutada dentro do casamento. E que Deus abençoou o casamento. E que Deus nos deu os alimentos para nutrir o nosso corpo. Mas esses indivíduos estavam pervertendo a verdade, porque estavam afirmando que toda a matéria era má, e portanto Deus criou algo que é ruim. Nesse sentido, eles estavam distorcendo um conceito bíblico de Deus. Eles estavam distorcendo a visão bíblica de Deus. Eles estavam apresentando um Deus distorcido, um Deus pequeno, um Deus que é capaz de fazer aquilo que não condiz com a verdade. Mas isso trazia, irmãos, desdobramentos terríveis, porque isso afetava a doutrina a respeito de Deus, mas isso também afetava a doutrina da própria criação. Nós não poderíamos contemplar a criação como algo belo, como algo louvável, como uma dádiva. Mas isso também afetava a própria doutrina de Cristo. Porque na hora que o indivíduo diz que a matéria é má, eu já não posso afirmar que o verbo se fez carne. Porque o verbo não poderia ter assumido um estado de corrupção, de maldade. E é interessante porque no versículo 16 do capítulo 3, 1 Timóteo 3, melhor dizendo, isso mesmo, 3,16, ele diz assim: evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Carne aqui é corpo. Ele está dizendo que Jesus se manifestou em corpo. Ele, sendo o verbo, se fez carne, se fez gente, assumiu a forma corpórea. Ele foi tocado, ele foi visto, ele foi abraçado. Ele não era um fantasma, ele não parecia ser humano, ele era humano, 100% homem, 100% Deus. Então o apóstolo Paulo alerta Timóteo a que ele perceba esse contexto, que ele perceba que haverá nos últimos tempos distorções sérias a respeito de Deus, da criação e do próprio Cristo. E isso aí teria também desdobramentos em relação ao culto. Se não há um verbo que se encarna e que garante a nossa salvação, não há igreja, não há culto, não há louvor, não há adoração. Portanto, o apóstolo Paulo alerta Timóteo dizendo que a situação dos últimos dias, essa situação será uma situação muito difícil, porque haverá indivíduos abandonando a sã doutrina, indivíduos que estarão abrindo mão da verdade conforme ela se revela na Bíblia, sobre Deus, sobre a criação, sobre Cristo, sobre a salvação e sobre o culto. E meus amados irmãos, como este diagnóstico se parece com os nossos dias. Vivemos numa sociedade que tem distorcido e muitas vezes radicalmente abandonado a verdade como ela se revela nas Escrituras. Eles têm criado um Deus não segundo a Bíblia, mas segundo as suas preferências, segundo as suas imaginações.
E o Deus que deve ser crido e adorado, não é o Deus segundo as minhas preferências, segundo as minhas imaginações. O Deus que precisa ser adorado e honrado é o Deus que se revela nas Escrituras, como um Deus todo-poderoso, santo, justo, verdadeiro. A doutrina da criação tem sido absurdamente distorcida pela nossa geração. Eles abandonam o conceito de que nós somos criados. Nós não somos frutos de uma evolução, de uma explosão. Nós fomos criados por um Deus poderoso e sábio. A sua imagem, a sua semelhança. Ele nos criou para o seu louvor e para a sua glória. Macho e fêmea o criou. Ele estabeleceu o nosso corpo, a nossa sexualidade, a nossa humanidade e a maneira que ela deveria ser vivida para alcançar a plenitude do nosso ser, a dignidade da nossa vida. Foi planejada e estabelecida por este Deus Todo-Poderoso. Mas nós vivemos numa geração que tem abandonado estas verdades. E então, se Timóteo, irmãos, enfrentou essa situação, muito mais nós temos enfrentado, porque isso tem se multiplicado. Isso tem se transformado num movimento não apenas local, mas mundial, de distorção da verdade de Deus, do Evangelho. E nós precisamos discernir os tempos. É isso que Paulo está chamando Timóteo. Timóteo, que Deus te conceda a capacidade de discernir a situação, discernir os tempos e perceber que os últimos dias serão dias difíceis, de relativização da verdade, de abandono da doutrina. E você precisa tomar uma atitude, você precisa reagir sabiamente, você precisa reagir biblicamente, você precisa saber atuar nesta geração e diante dessa situação. E é o que Paulo vai mostrar em segundo lugar a Timóteo e a nós, com a graça de Deus nessa manhã. Não basta apenas diagnosticar a situação, é preciso agir, é preciso reagir. E é o que Paulo vai dizer. Perceba a situação, mas em segundo lugar, haja, reaja. E o que é que Paulo vai dizer aqui a Timóteo? Ele diz basicamente 3 coisas. Diante dessa situação, Timóteo, e para enfrentá-la, é necessário estabelecer uma dieta espiritual saudável. Estabeleça uma dieta espiritual saudável. Você pode repetir comigo, por favor? Estabeleça uma dieta espiritual saudável. Ele chama Timóteo a estabelecer essa dieta, e ele já começou a apresentar essa dieta. Quando ele diz que há indivíduos negando a doutrina, a sã doutrina, mas é importante que ele afirme que há um Deus criador, versículo de número 3, o Deus que criou, Deus criou para ser recebidos com ações de graças, pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Mas eu gostaria de, nesse ponto, especificamente, chamar a atenção dos irmãos para o versículo de número 6, onde Paulo então apresenta esta proposta, dizendo a Timóteo: expõe estas coisas aos irmãos, e serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Vamos repetir essa segunda parte do versículo 6. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Primeiro ele expõe estas coisas, a situação. E ele mostra então, em segundo lugar, o que Timóteo precisa fazer diante dessa situação. Ele diz: Timóteo, apesar desta situação de apostasia que marcará os últimos tempos, você, como um bom ministro, alimente-se da fé, alimente-se da boa doutrina.
Alimente-se da boa doutrina. E esse princípio, irmãos, continua valendo neste dia. O princípio da dieta espiritualmente saudável. Se queremos vencer estes dias maus, se queremos enfrentar esta situação tão desafiadora que nós temos diante de nós, é preciso alimentar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, a nossa casa com a palavra de Deus. A boa doutrina. O que é a boa doutrina? É aquela que está em sintonia com a palavra de Deus. É aquela que com fidelidade anuncia os atributos de Deus conforme Ele se revela na sua palavra. Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso. O que é a boa doutrina? É a doutrina que afirma que nós somos criatura de Deus, criados à sua imagem e semelhança, para viver em conformidade aos seus mandamentos. O que é a boa doutrina? É a doutrina que declara que nós pecamos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus por misericórdia enviou seu Filho Jesus, para que através de sua morte na cruz, de seu sangue derramado, obtivéssemos real salvação, verdadeiro perdão, vida eterna. O que é a boa doutrina? É a doutrina que afirma que pelo Espírito Santo nós somos regenerados, transformados, unidos à igreja do Senhor. Somos uma nova nação, somos a família de Deus, a igreja do Senhor, e devemos viver para o seu louvor e para a sua glória. O que é a boa doutrina? É a doutrina que afirma que Deus nos libertou do pecado para vivermos uma vida de santidade, de obediência para a glória do seu nome, como expressão de gratidão àquele que nos amou primeiro e enviou seu Filho Jesus para garantir a salvação. Ele então afirma que nós só enfrentaremos com sucesso esta terrível situação que levanta-se diante de nós, se nós alimentarmos o nosso coração com a boa doutrina. Mas ninguém, irmãos, Paulo, de certa maneira, ele está se apresentando aqui como uma espécie de nutricionista espiritual, porque ele diz que só se alimenta da boa doutrina. Isso é o positivo. Mas como uma boa dieta, ele apresenta o negativo e depois o positivo. O negativo está no verso 7, quando ele diz assim: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Ou seja, rejeita aquilo que não está em consonância com a palavra de Deus. Mesmo que seja antigo, mesmo que venha de outras gerações, não importa a antiguidade, não importa a fonte, de onde venha. Ele está dizendo, o que importa de fato é se ela está em consonância com a palavra de Deus, com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se alimenta da boa doutrina quem está empanturrando a mente e o coração com aquilo que não glorifica a Deus. Não se alimenta da verdade quem está enchendo o estômago, espiritualmente falando, com aquilo que o mundo oferece. Há alimento de Deus para a sua igreja, irmãos. Mas às vezes nós não temos apetite. E sabe por que não temos apetite? Porque muitas vezes estamos empanturrando a nossa mente, o nosso coração, com os manjares venenosos do mundo. E por mais saborosa que seja uma comida, por mais apetitosa que seja uma comida, vou dar uma ilustração. Vamos supor que você está no horário de almoço e você sai do trabalho e vai para casa. E a sua esposa, a esposa faz aquele almoço com muito carinho, feijão, arroz, aquela coisa bem feita. Aí ela prepara a mesa, aí você está indo para casa, mas antes de chegar em casa você para e resolve comer, lá no irmão Marconi, um caldo de cana com pão doce. Pronto, eu vou parar aqui, vou tomar um caldo de cana. Quando você chega em casa, irmãos, por mais cheirosa, por mais apetitosa que tenha aquela comida, você já não tem mais tanta vontade de comer. Não é que a comida está ruim, é porque o seu estômago está cheio.
E às vezes na vida espiritual está acontecendo a mesma coisa. A gente está enchendo a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma com aquilo que o mundo está oferecendo. E muitas vezes o Senhor vem com um banquete de graça, de verdade, de delícias espirituais. E a gente só fica beliscando. Ele te chama para alimentar-se, banquetear-se da verdade, a abundância no Senhor, a deleite no Senhor, a profundidades no Senhor. E nós só enfrentaremos este mundo perverso de relativização da verdade se estivermos nos alimentando diariamente, constantemente, em oração da palavra de Deus, lendo e orando e suplicando ao Espírito Santo iluminação e aplicação desta verdade no nosso coração. E o Senhor nos diz nesta manhã: restaure na sua vida e na sua casa o altar da leitura bíblica, da meditação, da oração, do estudo. Aproveite as oportunidades, irmãos. Deus nos tem dado oportunidades maravilhosas de aprendermos, de crescermos, de nos tornarmos crentes firmes e fortes no Senhor e na palavra do Senhor. Mas em segundo lugar, Paulo diz que Timóteo precisa reagir, não apenas se alimentando da verdade, da boa doutrina. Paulo diz em segundo lugar que Timóteo precisa se exercitar na verdade, estabelecer exercícios espirituais saudáveis. Veja o que ele diz no verso 7, na última frase: exercita-te pessoalmente na piedade. Vamos repetir essa frase bem forte? Exercita-te pessoalmente na piedade. Primeiro o alimento, depois o exercício. Exercita-te pessoalmente na verdade. Irmãos, a palavra exercitar-se aqui no original, ela aponta para a palavra ginásio ou ginástica. Portanto, o Espírito Santo de Deus, através do apóstolo Paulo, convoca Timóteo a entrar numa academia espiritual e desenvolver a musculatura espiritual e se tornar um crente musculoso, um crente forte, um atleta de Cristo. Ele precisa estar engajado nesta academia, nesta ginástica, neste exercício. Por isso que ele contrasta a academia espiritual com a academia corpórea. Veja o que ele diz, verso 8: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que a de que há de ser. Ou seja, exercita-te na piedade. Piedade é comunhão com Deus. Piedade é busca real do Senhor, em obediência à sua verdade, à sua palavra. Exercita-te na piedade, porque a piedade é o caminho dos que trilham uma vida de comunhão com Deus, uma vida de deleite no Senhor aqui e agora. A piedade é o caminho que nos prepara para o céu e para o retorno glorioso de Jesus. Exercita-te na piedade. Exercita a tua mente, exercita o teu interior, as tuas emoções, o teu coração na piedade. Nós vivemos, irmãos, numa geração que tem invertido essa lógica. Uma geração que está mais preocupada com o exercício do corpo, com a estética, com o desenvolvimento dos bíceps. É isso mesmo? Das panturrilhas, que gastam horas em academias querendo moldar o corpo e não tem capacidade de gastar 5 minutos de joelho em oração. Ele diz: é proveitoso para alguma coisa, claro. Ele não está rejeitando totalmente o exercício físico, é importante, é necessário, é recomendável para a saúde física, mas há algo mais importante do que a saúde do corpo, é a saúde da alma, é o fortalecimento da vida espiritual, é sermos crentes fortes,
musculosos não apenas no corpo, mas na mente, na alma, no vigor espiritual para a glória de Deus. Exercita-te na piedade, e não há exercício na piedade sem tempo dedicado ao Senhor, sem busca em oração, em meditação na palavra de Deus, em busca de quebrantamento do coração, em confissão sincera de pecados. Ele diz: Timóteo, você jamais conseguirá reagir diante dessa geração apóstata se você não se alimentar da verdade e se você não se exercitar na piedade. Verso de número 8, verso 9, ele diz: fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Esta palavra é verdadeira. Verso de número 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos. É para esta vida piedosa, que desfruta no aqui e agora e se prepara para a eternidade, que nós nos esforçamos. Meus amados irmãos, precisamos afirmar que Deus é soberano, mas nós também somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento espiritual. Por isso que Paulo está chamando Timóteo a assumir a sua responsabilidade. Alimente-se da verdade, da boa doutrina, mas exercite-se na piedade. E não há exercício sem esforço, sem dedicação. Por isso que ele diz: para esse fim labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança aonde? No Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Deus preserva a todos com vida, mas salva somente os que creem em Jesus de verdade. Portanto, o Senhor nesta manhã, como convocou Timóteo a reagir a esta geração, a esta situação apóstata, que tem negado doutrinas valorosas, essenciais, e que possamos receber do Senhor nesta manhã essa ministração, estabelecendo uma dieta saudável, estabelecendo exercícios espirituais, e por último, vivendo e proclamando a verdade. Viva e proclame a verdade. É isso que Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, você precisa pregar esta verdade, mas você também precisa exemplificar esta verdade. Não basta apenas discurso, não basta apenas palavras, é preciso vida. Não basta apenas falar em casa, o pai e a mãe. É preciso falar a verdade, proclamar o evangelho e experimentá-lo de maneira real, tanto no púlpito como dentro de casa, na sociedade, no trabalho, onde estivermos. Por isso que ele começa dizendo, do verso 11 ao verso 14, ordena e ensina estas coisas. Você pode repetir comigo o verso 11? Ordena e ensina estas coisas. São dois verbos que estão no imperativo. Ordena, proclama e mostra que são verdades fundamentadas na história, fundamentadas no Espírito Santo de Deus, que se revela e alimenta o povo do Senhor. Não seja negligente na proclamação destas verdades. Ordena e ensina estas verdades. Que verdades são estas? A boa doutrina, o exercício espiritual, o alimentar-se da verdade e do evangelho. No verso 11, veja o que ele diz no verso 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Veja que no 11 ele manda que ele ensine, mas no 12 ele manda que ele exemplifique, seja exemplo. Timóteo era um jovem, ele era muito jovem, conforme os historiadores afirmam. Talvez Timóteo tinha menos de cerca de 30 anos ou menos do que isso. Timóteo foi colocado como um representante apostólico.
Timóteo, além de jovem, era tímido. Ele tinha muitas responsabilidades. E Paulo está dizendo que ninguém pense pouco de você. E Paulo está orientando Timóteo a entender que ninguém pensará pouco dele na medida que ele conquista respeito. E ele conquista respeito através de uma vida exemplar. Nós não impomos o respeito, nós conquistamos o respeito através de uma vida exemplar, em conformidade com a palavra de Deus e no poder do Espírito. Ninguém te desprezará na medida que tu de fato proclamares a verdade e encarnares a verdade e viveres. E como é que as pessoas perceberão que tu estás na verdade? Na medida que você abrir a boca. É quando a gente abre a boca que de fato manifestamos que o Espírito Santo de Deus e a verdade de Deus controla a nossa vida. Não apenas em 2 horas de culto, mas em todo o nosso falar. Por isso que ele fala de linguagem. Ele diz: torna-te padrão dos fiéis. E o que vem em primeiro lugar? Na palavra. Porque por intermédio da palavra nós damos testemunho de uma vida transformada. Porque outrora nós não estávamos no controle do Espírito e só saía da nossa boca as palavras torpes, palavrões, obscenidades. Mas quem foi transformado pelo Espírito Santo de Deus tem uma língua transformada. E quando ele abre a boca, sai palavras que edificam para a glória de Deus. Ele agora tem um controle do Espírito. Ele não fala tudo o que ele quer, porque ele tem um Senhor sobre a sua vida. E quando ele fala a verdade, ele fala em amor. É isso que ele está dizendo. Exercita-te. Perdão, verso de número 12. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-se padrão dos fiéis na palavra, na linguagem. Qual é a outra palavra? No procedimento, na conduta. Irmãos, tem situações de pessoas que até se dizem crentes e membros de igreja, mas infelizmente têm envergonhado o Evangelho, quando abrem a boca no ambiente de trabalho, na conduta, às vezes com palavras, com linguajar, com piadas, que não edificam. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, seja exemplo dos fiéis na palavra, que o abrir da tua boca seja o testemunho da verdade e da presença de Deus. Que o teu comportamento, seja dentro da igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja na universidade, seja uma expressão de que tu encontrastes a verdade, fostes transformado pelo Espírito da verdade, em nome de Jesus. Ele diz mais: no amor, na fé, na pureza. No amor. Uma evidência clara, irmãos, que o Espírito Santo de Deus habita em nós é o amor. Porque um dos frutos do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. A evidência da presença do Espírito Santo de Deus é o amor. Amor que nos faz perdoar, suportar, servir. Amor, fé e pureza. Então, do verso 11 ao verso 14... o apóstolo Paulo vai mostrando a Timóteo a necessidade de pregar, de falar e de exemplificar, de viver. E este mesmo princípio serve para mim e serve para ti, meu irmão. Nesta geração precisamos falar, evangelizar, anunciar a verdade, não ter vergonha do Evangelho, mas ter alegria porque somos herdeiros do Evangelho. Mas a necessidade também de exemplificarmos. No 11, ele fala de ensino. No 12, ele fala de exemplo. No 13, ele volta para o ensino. Quando ele diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Paulo está orientando Timóteo aqui como pastor ao culto. Ele diz: continua lendo a Bíblia, a leitura bíblica pública. A palavra precisa ser lida, Timóteo. A palavra precisa ser entendida, explicada e aplicada. Ele está chamando Timóteo ao ministério da pregação bíblica, da pregação expositiva. Leia a Bíblia. O que é pregar expositivamente a Bíblia? É ler a Bíblia, explicar a Bíblia e acreditar que o Espírito Santo está aplicando a Bíblia, consolando, exortando, salvando, operando com poder. Aí ele volta para
o 14, quando ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Prega e vive. Anuncia e exemplifica. Proclama e experimenta o que Deus te deu. Ele te deu um dom. Tu fostes alvo da ação do Espírito Santo de Deus. Tudo que fazemos, irmãos, é graça de Deus, é presente de Deus. É isso que Paulo está lembrando a Timóteo. O que tens, não produzistes por ti mesmo, foi dado a ti por graça, por favor imerecido, pelo poder do Espírito. E essa mesma verdade pode ser dita sobre a minha vida e sobre a tua vida. O que temos, o que somos, é resultado do dom do Senhor, do presente de Deus, da graça de Deus sobre a nossa vida. Portanto, não negligencie o dom, não negligencie a oportunidade, não negligencie a sua vocação, não negligencie o agir de Deus sobre a tua vida, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo então conclui esta palavra dizendo a Timóteo duas coisas, no verso 15 e no verso 16. Ele conclui dizendo o seguinte: Timóteo, só haverá progresso na sua vida se você ouvir e praticar tudo que eu tenho te orientado. Ele diz isso no verso 15. O que é que ele diz, igreja? Verso 15: medita nestas coisas e nelas ser o quê? Diligente. Medita nelas. Quando chegar em casa, quando sair desse culto, não se esqueça, é palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, medita, que não entre no ouvido e saia pelo outro, não, mas que desça para o teu coração, que seja tema das tuas meditações. Não corra apressado para alimentar-se do que este mundo oferece, corra para a presença do Senhor, medita nestas coisas, e nelas ser diligente, ser esforçado. Há uma luta contra a carne, contra os nossos desejos pecaminosos. Aí olha, por que ele tem que fazer isso? Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, que o teu progresso, que o teu crescimento, que a tua maturidade comece a se tornar manifesto. Que de fato você seja luz do mundo e sal da terra. E que as pessoas que estão ao teu redor percebam que a graça de Deus e o crescimento do Espírito Santo está sendo uma realidade na tua vida, no teu casamento e dentro da tua casa, em nome de Jesus. Mas a segunda conclusão que ele chega está no versículo 16. Ele diz: não haverá progresso, primeiro, se tu não meditares nestas coisas e praticares. E em segundo lugar, não haverá salvação. Não haverá salvação. Ele diz isso no verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, o que é que vai acontecer? Salvarás tanto a ti mesmo, como os teus ouvintes. Irmãos, quem salva um ser humano é Jesus, pelo poder do Espírito, através da palavra. Mas o Senhor Jesus usa os seus instrumentos. Ele está chamando Timóteo ao exercício da missão evangelizadora. Ele diz: você só será um conquistador de almas nessa geração perversa se você ouvir e praticar as verdades do Evangelho. Se você ouvir de forma negligente e desatenciosa, você jamais será instrumento de Deus aqui na terra para conquistar almas para o reino do Senhor. Queiramos, irmãos, ser conquistadores de almas na cidade de Campina Grande. Oremos, irmãos, e acreditemos num Deus que é todo poderoso, que capacita os incapazes e que levanta os fracos e nos faz um povo forte para alcançarmos vidas para a glória de Deus. Tu salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que Deus nos use, que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus seja aplicada no nosso coração e que possamos, como um povo atencioso, ouvir e obedecer para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar.